Olá pessoal, tudo bem? Sou Vera Agostini, psicóloga, e hoje nós vamos estar iniciando uma live assim um pouquinho diferente. Eu conversando um dia com uma amiga, Débora, eu tive um insight, fazer uma live onde nós tivéssemos oportunidade de conversar com as amigas, interagir com as amigas e trazer a oportunidade para que cada amiga pudesse estar falando de uma experiência. Então me veio aquele insight, o título da live, Amigas e Suas Experiências. Então hoje nós vamos estar iniciando, e como eu tive esse insight junto com a minha amiga conversando com a Débora, eu vou hoje dar oportunidade para a Débora iniciar contando as suas experiências. E enquanto o pessoal vai chegando, nós vamos aqui falando um pouco, né, sobre o que são emoções positivas, como é que se fala. Então eu gosto muito de falar sobre o cultivo de emoções positivas. Eu acho muito importante, muito interessante esse tema, porque a importância de se cultivar emoções positivas é que ao longo do tempo elas nos ajudam a construir os fatores que levam a uma vida mais feliz, como ter amigos, ter conhecimento, ter melhores formas para se solucionar problemas, ser mais flexível, ter resiliência e, acima de tudo, desenvolver uma boa saúde emocional. Então, cultivar emoções positivas é de importância significativa. Até porque vivenciar com frequência emoções positivas cria uma espiral ascendente. E isso nos ajuda a construir recursos internos para que possamos desenvolver uma ação mais construtiva. A live tem esse objetivo. Esse tema é Amigas e Suas Vivências. E um dos passos para se cultivar emoções positivas é em relação ao passado. É olhar para o nosso passado com gratidão, com orgulho, com contentamento, com interesse. Nós não podemos mudar o passado, mas a memória, ela não é algo estático. Ela é dinâmica, e com uma informação positiva, nós podemos modificar o quê? A narrativa da nossa história. E isso vai modificar o nosso estado emocional em relação ao nosso passado. Então, nada melhor do que dar a oportunidade agora para que uma das minhas amigas conte uma experiência, algo que ela experienciou no passado. Quem sabe até algo que aparentemente parece negativo, mas ela vai contar essa experiência extraindo lições positivas. Então nós vamos estar aprendendo, gente, a cultivar emoções positivas em relação ao nosso passado. E como eu já falei no início, que como eu tive esse insight de fazer essa live, e eu estava conversando justamente com a minha amiga Débora Marangoni, eu vou chamar a Débora. A Débora, ela é estudante de psicologia, e eu vou deixar que ela se apresente também. Ô, Débora! Oi, tudo bem? Nossa primeira live, amiga! Saiu nossa live. Dos nossos papos, não é isso? Nossa conversa. Então, Débora, pode se apresentar, falar um pouquinho? Obrigada pelo convite. Boa noite a você. Boa noite, meninas, né? Tão gostoso compartilhar isso. A gente meio que curtiu essa ideia juntas, né? E o quanto que é importante essa troca de experiência, de vivências, né? Porque a gente aprende, eu sempre falo assim, que a gente aprende uma com a outra. Verdade. De repente, uma experiência simples, mas para uma outra pessoa tem um significado muito importante, né? E como a Vera já falou, eu sou Débora, eu sou graduada em administração, mas agora eu estou migrando para psicologia. E eu estou apaixonada por esse curso. Tá, muito apaixonada mesmo. Mas eu me apaixonei, né? Porque a primeira graduação minha foi veterinária, mas quando eu comecei na psicologia, realmente a gente se encanta, realmente. Tem sido um divisor de águas para mim. Eu
estou realmente encantada com a possibilidade da psicologia na vida das pessoas, né? E falando sobre isso, a gente sempre tem compartilhado, né? Você tem entrado nessa área daí, e eu me identifico muito com isso, com essa área da prevenção, né? E eu, há muito tempo atrás, Vera, quando a gente vem falando sobre isso, eu lembrei, há muitos anos atrás, eu tinha o Arthur, sou mãe, meninas, tenho 2 filhos, uma filha linda de 20 anos e tenho o Arthur de 12 anos. E assim, eu lembro que há muitos anos, quando eu tive o Arthur era bebê, eu tinha um ritmo muito intenso de trabalho. Era uma coisa assim que me roubava muita energia e realmente era muito intensa a minha rotina. E eu lembro que no escritório eu li alguma coisa sobre isso. E essa reportagem falava que em momento de tensão, de estresse, ele indicava o exercício, era para você fechar os olhos e você mentalizar algo que te desse prazer, que fosse bom, que fosse prazeroso. E eu lembro, Vera, que eu fiz o exercício. Eu fechei os olhos e eu lembro que eu mentalizei o Arthur. Sabe aquela relação quando você chega em casa que só quem é mãe acho que vai entender? O sorriso, o bracinho estendido, aquela relação que a gente tem com o bebê. E eu lembro que no mesmo instante, aquilo assim mudou algo dentro de mim. E eu lembrei disso nas nossas conversas, eu meio que pratiquei isso, depois acabou ficando esquecido, mas eu lembro que eu fiz muitas vezes isso. E o quanto que uma boa lembrança, né? Evocar uma boa lembrança, ela surge efeitos. Não só emocional, né? Mas assim, você sente fisicamente mudanças. Eu lembro muito claro disso, que eu senti assim, algo dentro de mim muito interessante, meio que aquecendo e me acalmando quando eu lembrava do sorriso dele, dos bracinhos, de eu chegar em casa e ter esse momento. E eu pratiquei isso muito tempo. E assim, essa questão do quanto que é importante nós pensarmos o que pensamos, não é, Vera? Eu tenho pensado muito nisso, porque isso é determinante. Esse pensar, né? A gente sabe que os pensamentos vão atuar sobre as nossas emoções e gerar sentimentos. Porque que assim, vão influenciar nosso comportamento. Exatamente o que eu ia falar. Tudo começa pelo pensamento, né? Primeiro eu vou pensar, isso vai gerar um sentimento. E a partir daí que eu vou tomar uma atitude, eu vou agir, eu vou ter um comportamento. Então, quando é importante a gente vigiar. E algo interessante, Vera, que é algo que pode ser aprendido, não é? É um exercício que pode ser aprendido. Isso que é interessante, que pode ser aprendido. Eu gosto muito de falar sobre como cultivar, né, emoções positivas. Eu fiz até uma live com a pastora Ivanilda, onde eu frisei bastante esses aspectos. E eu lembro eu vou contar mais uma experiênciazinha que a gente teve. Eu tinha pouco tempo. Tinha pouco tempo de casado, uns 2, 3 anos, e nós planejamos uma viagem. Eu lembro que a Vitória era pequena nessa época, bem pequena. E essa viagem foi a viagem, digamos assim, para nós. Nós ficamos assim mais de 30 dias viajando, e eu lembro que na época isso foi uma loucura, todo mundo. Imagina, 30 dias, a gente era muito jovem, né? E aí eu lembro que nós partimos para essa viagem, né? Porque eu lembro que eu fui muito criticada, enfim. Mas essa viagem, ela deixou boas lembranças, muitas lembranças boas, porque foi um momento de descoberta em família, foi a nossa primeira viagem em família, foi para um destino que nós não conhecíamos, com um casal de amigos. Então foi uma viagem que ela deixou assim lembranças de prazer. De prazer. E até hoje, quando nós nos sentamos para conversar sobre isso, vem essa sensação de prazer. Eu lembro que às vezes nós estamos aqui na nossa mesa conversando e às vezes a Vitória está participando, lembra daquela vez, vem aquele sentimento de prazer. A verdade é essa. Que interessante. A verdade é que evocar essas boas lembranças, elas revivem o prazer, não é? Que a gente vivenciou no momento. Por isso que a palavra de Deus diz, né? Traga à memória aquilo que lhe dá esperança. E tudo que é bom, né? Tudo que é amável, tudo que é justo, é nisso que devemos pensar. O que é assim, né? Débora? Quando você começou a evocar essas lembranças, assim, né? Hoje, que eu te convidei para estar aqui contando sua experiência, assim, você reviveu aquele momento, assim, conta assim pra gente um pouquinho, o que mais, assim, que você sentiu
sentiu, realmente assim, que te impactou? Eu acho, Vera, que o que mais mexeu comigo é que vale a pena. Sabe aquela sensação de que vale a pena cultivar algo? E às vezes, quando eu era jovem, eu lembro que eu fui fazer uma viagem, eu fiz eu não lembro mais o nome, gente, mas enfim, eu andei de asa delta. Asa Hoje, delta? hoje, se você falar para mim, você vai, não vou, não tenho coragem, não é mais o meu momento, talvez. Mas o fato é que aquele momento, aquilo ali para mim foi muito importante, foi significativo e me traz uma lembrança legal, gostosa. Então, quando eu lembro disso, quando penso nesses momentos, eu penso que vale a pena, sabe? O cultivar, o ter esses momentos e o quanto que vale a pena a gente ter esses momentos. E como você falou, às vezes, sabe, Vera, até uma experiência que talvez no momento não foi tão boa, mas olhar com o olhar de que algo pode ser extraído daquilo ali, não é? E a gente sempre consegue, né? Eu tenho treinado muito isso, sabe, Débora? Extrair coisas positivas de situações adversas. E a gente acha. E a gente Acha. consegue encontrar. E Porque tem em que ser um treino diário. tudo é um aprendizado, né? Sim. Eu vejo assim que tem que ser algo diário, porque a nossa mente, se a gente não cuidar, não é, Vera? Ela Algo vai por diário. Você caminhos falou assim, justamente. então você tem Sim, que falar, não, não é esse o caminho, vamos por aqui. Olha, vamos sim. fazer um exemplo. Se você está sozinha no ambiente, você lembra de um fato engraçado, alguém que fez algo com você, uma brincadeira, a gente não começa a rir sozinha. Bom, eu pelo menos tenho isso, Começa. Às vezes, não é? né, alguém que está ao seu lado diz, o que é que você está rindo? Né? E Tá, aquela lembrei de lembrança vem na algo. sua mente. Pois é, Débora, você quer ter oportunidade, se quiser falar mais alguma coisa. Eu sei que tem as meninas que vão participar também, mas no geral seria isso, Vera, o cultivar O mesmo, e cultivar, né? procurar ter esse exercício diário de cultivar essas memórias, esses bons pensamentos, né? Porque através dessa live, nós queremos dar oportunidade para as mulheres falarem das suas experiências. E eu desafio você a estar procurando alguma coisa que, como a Débora falou, alguma situação negativa, alguma situação adversa, e você procurar extrair algo positivo, ou seja, você vai modificar a narrativa da sua história. Aquela história que você às vezes contava com tristeza, você vai mudar a narrativa. A gente não pode mudar o passado, mas a nossa memória, ela não é estática, ela é dinâmica. Então, nós podemos trazer uma informação positiva em cima daquela situação negativa, e então nós estamos modificando a narrativa da nossa história, e isso vai modificar o nosso estado emocional em relação ao nosso passado e nos trazer, como a Débora falou, uma satisfação no presente. Aprender a ressignificar, né, algumas coisas. Aprender a resignificar. Muito interessante. Muito importante. Eu tenho acompanhado também os vídeos que você tem feito, Débora, e eu acho muito interessante que a gente tem assim, uma linha de pensamento muito voltada para justamente esse lado, né? Porque é muito preocupante. Sim. Realmente essa maneira do se pensar, porque aquilo que pensamos sobre as nossas emoções realmente vai influenciar o nosso repertório comportamental, com certeza. Isso, Vera, e isso foi algo que eu tenho compartilhado, algo que eu tenho vivenciado, porque por muito tempo eu tive muita dificuldade com essa questão de pensamentos. E eu sei o quanto isso influenciou na minha vida. Então é por isso que eu me identifico. Experiência própria, né? Isso. Por isso que eu me identifico muito com esse assunto. Eu sei o quanto que é importante a gente cuidar, cultivar isso e mudar esses padrões de pensamentos, porque muitas vezes a gente carrega padrões de pensamentos totalmente errados. Totalmente isso, errados. Distorcidos, né, que precisam ser corrigidos, né? A nosso respeito, a respeito do ambiente que a gente está, a nossa família, alguém que a gente nós estamos próximos. O importante é que isso tem que ser modificado. Olha, e eu tenho certeza, Vera, que cada uma dessas meninas tem experiências assim tremendas para compartilhar. Tremendas. Falo assim, cada vivência é única. Cada vivência é única. Cada vivência. Isso. E isso pode contribuir na vida de outra mulher. Eu penso assim que nós, mulheres, a gente tem que se unir
e aprender uma com a outra. E Com a nós experiência da aprendemos, vida. nós aprendemos Muito. com certeza, né? Com as experiências das nossas amigas, com certeza. Isso é Muito muito mesmo. importante. Débora, muito obrigada pela sua participação, grata. E aquele nosso papo, naquele dia, olha aí, deu como fruto, né? Gerou uma live com propósito, realmente de estarmos cultivando emoções positivas e termos uma saúde emocional realmente satisfatória, né? Então, Vera, por isso que é importante do trocar experiências, que vão gerando ideias que fortalecem. É um prazer E não vai sempre. ficar só nessa, né, Débora? Eu sei que você tem N experiências, eu sempre vejo, principalmente nessa área, porque você tem buscado muito também, né, por essa transformação interior que nós precisamos realmente, né? Eu tô falando que isso tem que vir de dentro, né? Essa Tem que vir de motivação de mudança, ela tem que vir de dentro para fora, para que isso ocorra, não é? É uma Então, essa decisão motivação própria, realmente, né? Decidir mesmo. Decidir mesmo, realmente. Um beijão para você. Beijo. Grata pela sua participação e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Beijo para você, obrigada. Um beijo para todo mundo que está participando com a gente. Obrigada, tá? Beijão. Fiquem com Deus. Muito obrigada, Débora. Beijo para você também. Mas cadê a Elisane? Elisane, eu vou estar mandando um convite aqui para você, Elisane. Então vamos dar oportunidade agora para Elisane estar contando uma das suas experiências. Meninas, nós vamos aprender. Ô, Elisane, seja bem-vinda. Então, Elisane, pode se apresentar, Elisane, pode se apresentar. Você está com a oportunidade agora. Então, primeiro, um prazer estar aqui participando com vocês, né? Dessas mulheres tão guerreiras, mulheres que eu aprendi muito, né? Prazer é eu me converti ouvindo a Vera pregar. Já tem 20 anos, viu, Vera? Olha, 20 tem anos. 20 anos. 20 anos. Como o tempo passa, né, amiga? Como o tempo passa. Muito tempo, né? E o importante é que a gente o meu nome é Elisane. Né? Elisane. Ai, obrigada pelo jovem, bonita. Então, meu nome é Elisane, eu sou casada, né? Tenho uma filha adolescente de 17 anos, linda, minha companheira, né? E eu sou formada, sou pedagoga, trabalho no município, sou orientadora escolar, né? Com profissão, concursada como orientadora escolar. E nós estamos aí nessa jornada, né? Sou graduanda também de psicologia, junto com a Débora, né? Estamos aí no terceiro período. Que você tá nesse né? É um desafio. Um desafio, tá? Isso. É um desafio, né, Débora? É um desafio, realmente. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, eu estava vendo aí vocês contar as experiências de vocês. Eu tenho uma experiência que marcou muito a minha vida. Sim. Como família, hoje como mãe, né, como esposa, que eu aprendi na minha casa. Eu sou filha do meu pai, da minha mãe, nós somos só em 2 irmãos. Certo. E na minha casa sempre teve um hábito de a gente sentar para conversar. Todas as coisas são resolvidas na mesa, né? Se vai fazer um negócio é na mesa, se vai chamar atenção é na mesa. Terminou o café da manhã, tem aquele dia de colocar os pratos limpos, né? E eu lembro que quando eu era solteira, eu já namorava o Everaldo e tal, e você sabe que a gente festava e tal, e volta e meia tinha umas brigas. E uma vez a gente chegou tarde em casa, discutimos lá, né? E o meu pai escutou. No outro dia cedinho, ele me chamou. Eu levantei, já fui reto pro banheiro dele, falou assim, quando você voltar, senta aqui. Eu falei, ai meu Deus, vai pra mesa, né? Quando fala que vai pra mesa... E aí ele falou assim, senta aqui, vai ter alguma coisa. Aí ele me chamou e falou assim, e o meu pai é uma pessoa muito simples, que até então eu nunca tinha percebido isso nele, né? Ele chamou, olhou dentro dos meus olhos e falou assim, algum dia você viu eu e a sua mãe discutir? Eu falei, não, eu já tinha uns 20 anos, 19, 20 anos. Aí eu falei, não, algum dia eu gritei com a sua mãe? Eu falei, não. A sua mãe gritou comigo? Não. E olha o que você e o namorado estão fazendo. Cara, aquilo doeu dentro de mim. E aquilo levei para mim.
E ali eu comecei a trazer as coisas boas do que eu tinha visto meu pai e a minha mãe viverem. Nunca vi meu pai sair fora de casa, nunca vi meu pai dormir fora de casa. Sabe, um casal assim, hoje eles são casados já há 46 anos, e eu nunca vi isso. Né? E eu pensei, eu quero levar isso para minha vida. Então, quando eu casei, eu trouxe isso para minha casa. E hoje, eu procuro trazer essas lembranças e trazer esses hábitos e colocar na minha casa, nós somos casados já há mais de 20 anos, e aqui em casa tem um dia da semana, ou do mês, ou cada 15 dias que eu falo, gente, hoje tem reunião na mesa tal. Ai, já sei que se coça, né, e tal. Mas eu falo, a gente precisa colocar em prática aquilo que eu aprendi, aquilo que foi bom para mim, que trouxe uma clareza das coisas, né? E eu falo para minha filha, eu quero que você veja aqui, ó. Se eu e seu pai estamos discutindo na sua frente, é para você aprender. Claro que a gente não se estapeia nem nada, mas tem aquele dia que a gente, né, se discute. E eu falo assim, olha, eu quero que você aprenda que quando a gente discute e a gente se resolve, a gente não dorme sem resolver nenhum problema. Porque isso eu aprendi com a minha mãe e meu pai. Isso é muito interessante, amiga. E se o meu pai e minha mãe são casados há quase 50 anos, é porque eles têm algo para trazer pra gente. E eu quero que você leve isso para sua casa. Que um dia você vai ter a sua família e você vai falar, eu aprendi isso com a minha mãe. Então, para mim, isso é um privilégio. Né? O que a Débora está falando, é um privilégio. Com exemplos. Um exemplo, para mim, como a Débora falou, as coisas têm que vir de dentro. Nós temos que ser aqui fora o que tem dentro. A gente só tem que resplandecer aquilo que está dentro de você. A nossa transformação. Porque eu vim aqui na frente de dentro para fora. É muito fácil eu vir aqui na frente da câmera e fazer uma graça, né? Sim. Não, eu preciso ser o que eu sou mesmo. Então, eu procuro trazer essas lembranças boas do meu pai, da minha mãe, da minha família. Aí hoje a Ana até comentava assim, mãe, o meu professor perguntou se você é calma como você é nos seus vídeos. Aí eu falei para ele, mais ou menos. Claro, porque em casa você chama atenção, você tá toda hora, né, corrigindo, né, ajustando, né. E no vídeo, claro, você vai se preparar para trazer uma mensagem, né? Então, você não está interagindo ali, mensagem. Né? Sim, você vai trazer uma mensagem. Mas olha, Isso. É muito interessante a sua experiência, muito interessante. E você realmente, os pais são modelos. A gente vê isso, né? Realmente os pais são modelos. Sim. Essa é uma lição muito importante. Isso. E eu, assim, nós, né? Mães, pais. Isso. E eu, assim, eu sempre procuro ressaltar isso, né? Na família, quando a gente se reúne no final do ano, tem aquelas confraternizações, e eu sempre sou escolhida para falar, né? Não sei se eu já falo pouco mesmo, né? Tudo bem. Aí fala, a Elisane vai falar, a Elisane vai orar. E eu sempre falo isso. No velório do meu avô, eu tive esse privilégio de falar. Eu falei assim, gente, é interessante, toca todo mundo lá. E aí, eu pude falar, né, no velório do meu avô, que eu falava assim, que eu não tinha nada do que eu chorar. Claro que a gente chora por a perda, né? Mas tudo que eu tinha para falar para ele, eu tinha falado quando ele estava vivo. Eu falava que eu amava, no momento que eu podia. Isso é muito importante. Eu fazer isso enquanto eu estou viva. Porque depois, pelo leite derramado, diga que ama, né? Enquanto está vivo, realmente. Muito diga interessante. que ama. Não perca essa oportunidade, né? Eu costumo falar isso sempre. Eu falo, gente, fala pro papai, pra mamãe que você ama eles. Porque o dia que meu pai e minha mãe partir, eu não vou ter peso nenhum. Porque eu ligo pro meu pai, eu falo, pai, eu te amo. Eu ligo pra minha mãe, mãe, eu te amo, eu tô perto. Eles moram um pouco longe daqui, uns 100 e poucos quilômetros. Mas eu tenho esse prazer de falar. A vida é um constante aprendizado. A vida é isso, um constante aprendizado. E eu gosto de falar algo, Vera, assim, que quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você empresta seu ouvido, às vezes,
né? Sim. Ou às vezes não é um conselho, mas você está próximo, ouvir alguém que está passando por um problema, ou seja feliz ou triste, né? Mas você fazer parte da vida daquela pessoa, marcar a vida daquela pessoa, Marcar a vida daquela cara, isso não tem preço. Não tem preço. Zane, então eu fiquei assim encantada Sim. quando você falou sobre o exemplo do seu avô, né? Sobre que você falava que o amava. E isso é muito importante, a gente dar flores, falar que ama enquanto a pessoa está viva. Porque quando essa pessoa parte, claro, você vai sentir saudade, vai vivenciar esse luto, mas você não tem aquela autocondenação porque você não deu o melhor de si para aquela pessoa. O melhor de mim para o outro, né? Isso é muito importante. Para o outro. Eu achei muito... Você lembrar com leveza, né? Sim, lembrar com leveza. Lembrar com essa leveza, com aquela saudade, aquela coisa gostosa, né? Sim, é gostoso, realmente. Então, essa é o que eu falei com a Débora, falando que como a Bíblia tem assim, palavras maravilhosas para todas as situações da nossa vida, né? Quando nos diz que para trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Né? Então, quando a gente traz à memória um fato desse, vem aquela esperança que se Deus realizou uma obra no nosso passado tão maravilhosa, ele vai também se revelar e realizar essa obra no nosso presente. Com certeza. Sim, sim. Com certeza. E quando você falou ali, a Débora estava falando, quando ela imaginou o Arthur, né? Achei quando ele era bebê, que ela imaginou, né? Ela pensou. A Bíblia diz, pensa naquilo que é bom, perfeito e agradável. Na psicologia, ocupar nossa mente com coisas de imaginação criativa. A psicologia é uma técnica. É uma técnica para se cultivar emoções positivas. É você ter imaginações criativas. Essa criatividade mental de coisas positivas. E você cria realmente, né, algo na sua mente e o seu corpo todo se prepara para acontecer aquilo. Por isso que nós temos que ter cuidado com os nossos pensamentos, com o que nós ficamos pensando, imaginando, não é isso, Elisane? Isso. E Débora, Vera, eu acho interessante a gente ensinar isso para as pessoas, multiplicar isso. A Débora está falando aqui, ensinar. Ó, tudo começa no pensamento. Realmente, tudo começa na mente. É a primeira coisa que eu falo para os pacientes quando eles entram. Digo, ó, tudo começa na mente. Começa a me falar o que é que está nessa mente aí. Né? Porque realmente tudo começa na nossa mente. E outra, é difícil você aprender a fazer isso, que não é fácil. Não é fácil, porque você uma não luta. tem um hábito e você é automático. Você reage automaticamente. Né? Por aquele hábito. E esses dias, eu e o Verão, isso, aqui em casa a gente conversa muito sobre isso, né? E daí a gente ali na mesa conversando e perguntando para nossa filha se era mais fácil pensar algo positivo ou algo negativo, porque a adolescência tem essa fase, tudo é negativo, né? E a gente trabalhando, vamos melhorar, né? E aí ela falando, não, é muito mais fácil dizer que não vai dar certo do que vai dar certo, né? Então é algo que a gente precisa treinar, a gente precisa ensinar, tem todo esse processo. É o autoconhecimento, né? Sempre que eu mando o paciente fazer uma relação dos pontos fracos e dos pontos fortes, ou das qualidades ou dos defeitos, eles fazem uma lista enorme de defeitos, de pontos fracos e muito pouco, porque o nosso cérebro, nós temos que reeducar nosso cérebro, né? Porque já é algo assim lá dos nossos ancestrais, manter aquele estado de alerta, manter aquele foco sobre as coisas negativas. Você vê que quando tem uma notícia sobre tragédia, a gente foca mais naquilo, chama mais nossa atenção a tragédia, porque nossa mente ela foi condicionada a pensar mais as coisas negativas, até pelo um sentimento de preservação, né? Não é isso? De sobrevivência. Tá sempre alerta. Então, realmente, falou algo porque pensar positivo, ele dá trabalho, cansa. Você tem que criar novos esquemas como que fala? Esquemas mentais, você tem que criar eles. Porque você se acostuma tanto a estar naquele piloto automático, como eu disse, e você acaba automaticamente tendo um comportamento
Por isso, por não fazer uma Isso. autoavaliação. Como está meu padrão emocional? Como estão meus pensamentos, meus sentimentos, meu humor? Fazer essa autoavaliação, né? Se autoconhecer. O autoconhecimento, eu sempre digo que ele é a base para tudo nessa área da saúde emocional, que automaticamente vai repercutir na saúde mental, na física e na nossa vida como um todo, né, Elisane? Você vai descobrir muita coisa linda nessa psicologia. Eu amo de paixão, amo ler. Eu também estou apaixonada. Minha filha diz, mãe, você não vai parar de estudar, está pensando ainda de fazer outro mestrado. Mãe, por favor. Eu digo, é a minha vida, estudar, é ler, é pesquisar. E justamente a nossa intenção, eu creio que é essa, né, Elisane? É ter o melhor em nós para poder oferecer o melhor para o outro, não é isso? Isso aí. É isso aí. Esse é o meu propósito de vida. Isso, o que me levou mesmo para a psicologia foi isso. É eu poder eu entender um pouquinho como que o ser humano é, né? Sim. E o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso oferecer para ele? Porque às vezes, Vera, eu percebo assim que é pouca coisa. Basta você dar uma dica, você dá assim que ele vai pegar o fio da meada e vai embora, né? Sim. E coisa que não fizeram para nós quando a gente era mais jovem, né? Não fizeram isso para nós. Mas nós hoje temos a possibilidade, temos a tecnologia, temos tudo aí para fazer outras pessoas muito mais felizes que nós, temos uma família muito melhor, né? Eu penso assim que o outro pode ser muito melhor. E eu penso assim que a gente pode ser mais leve. Às vezes nós se cobramos tanto, essa né? Palavra-chave. Gente, vou focar aqui mais uma vez, tá? Seja leve. E essa leveza fala de nós botarmos para fora todo o lixo emocional e ficar leve, livre. Isso, é isso. Eu penso nisso. Esses dias a gente foi fazer um trabalho na faculdade e aí as meninas tudo preocupadas, né? Como que a gente vai fazer? Eu falei, gente, vamos filmar o negócio. Vamos filmar e vamos se divertir. Sim, pode continuar. Então, para que a gente tenha essa leveza, né? Aí eu falei ainda para as meninas assim, falei, gente, vamos se divertir um pouco. A faculdade, a gente tem que tirar momentos bons e se divertir um pouquinho em cada coisa. É pesado, é um conteúdo denso, mas eu tenho que aproveitar um pouco disso. Aí fomos lá, gravamos, rimos, pronto, extravasar um pouco. A gente não pode ficar nessa tensão, tudo muito certinho, tudo dentro de uma caixinha, não. Uma caixinha modeladinha, eu penso e você... modeladinha? Não, né? A minha filha fala assim, mãe, você fala se reinventar. Isso. A vida é um constante aprendizado e cada dia nós aprendemos a realmente viver o nosso melhor, a nossa melhor versão todos os dias, como diz a minha professora Agi. A nossa melhor versão todos os dias. Hoje, aprendi com vocês. Todos os dias. É isso aí. Claro que tem dias que a gente tá borocochô, tem dias que você não tá legal. É o que eu falo, que as emoções negativas, só falar um pouquinho aqui, as emoções negativas, elas servem, nós temos que vivenciar. Se alguém nos prejudica, se alguém nos confronta, se alguém é mal educado, a gente vai sentir raiva. Se alguém foi, digamos, nós sofremos uma frustração, nós temos que vivenciar aquele momento, é saudável, sentir a raiva, viver essas emoções negativas, só que a gente não deve deixar com que elas sejam duradouras na nossa vida. Mas as emoções negativas servem para sinalizar que algo precisa ser mudado. Se você está constantemente irritada, constantemente mal-humorada, constantemente negativa, então essas emoções servem, peraí, faz uma autoavaliação. Elas servem para sinalizar que algo precisa ser mudado. Que nós precisamos nos posicionar e ter recursos internos, como você falou, essa leveza, a resiliência, trazer um equilíbrio nessas emoções para lidar de uma maneira construtiva com nossas ações, não é isso? Desenvolver ações construtivas, né, Elisane? Você fez uns vídeos também que eu achei muito interessante, viu? Eu sempre assisto de você, da Débora. Eu gosto muito da linha de pensamento de vocês. Falar um pouquinho dessa resiliência, né? Tem dias que a gente está nervosa, está brava. Nós somos humanos e nós, às vezes,
não saímos de si. Isso é normal, né? Uma hora você extravasa. E ontem aqui em casa aconteceu um episódio, a internet não funcionava, o computador, e nós com aula, e um trabalho para ser feito, e eu andei dando uns gritos. E aí, hoje, eu tô com a minha filha ali e tal, e aqui foi me incomodando. Eu parei tudo e falei, filha, vem aqui. Eu preciso te pedir perdão, eu preciso ser resiliente e voltar e reconhecer os meus erros. Olha que interessante. Aqui em casa a gente tem muito esse hábito. Na hora você teve o equilíbrio da sua emoção, certo? Isso é muito importante. A gente usa muito isso aqui em casa, Vera. A gente tem muito hábito de pedir perdão. Ei, vem cá, volta, me perdoa, eu errei, vem cá, vamos consertar isso, né? Muito importante. E daí eu chamei minha filha, tanto eu faço quanto o Everaldo faz, a gente tem esse hábito mesmo de reconhecer os nossos erros. Para mim isso é resiliência, para mim isso é voltar e falar assim, eu preciso melhorar nessa parte. Você me perdoa? Não era sua culpa, você não tem obrigação nenhuma. Sim, muito interessante. Muito interessante. Você não tem obrigação. Muito interessante, realmente, amiga. Muito interessante. É você reconhecer que você não pode tudo, que você erra, mas e que a outra não tem que pagar por aquilo, né? Sim. Então, a gente tem esse hábito, e eu gosto, e eu sempre frisa. Falei, filha, se você errar, olha, não vai ser por falta de aviso, não vai ser por falta de ensinar. Olha, mas a resiliência, vamos aproveitar, né? Olha só, como que a gente tem. Hoje nós temos a tecnologia na palma da nossa mão, né? Sim. A gente pode fazer muito mais, né? Você pode ajudar pessoas de longe, coisa que antigamente era muito difícil. Muito difícil, né? E por que não hoje? Isso, porque hoje a gente não voltar às práticas que eu falo assim, que são aquelas práticas antigas, a prática do tomar café junto, a prática das amigas se reunirem, né? Hoje a gente está fazendo uma live online, devido a toda essa pandemia, tudo que aconteceu, acho que o povo pegou um pouco isso, né? Sim. Mas o que eu penso e eu privo muito isso, é esse contato. A gente não pode perder o contato com as pessoas. Não, a gente não pode Por isso que eu pensei nessa live. Aquele café gostoso. Aquele café gostoso com uma amiga, aquele papo, aquela conversa. A gente sente muita falta hoje em dia desse contato, né? E isso, você ligar e falar assim, porque parece que hoje virou tudo formal. Eu só posso ir na casa da Débora se eu ligar para ela e falar assim, amiga, posso passar aí? Antigamente não tinha isso, tinha, Vera? Não. Você estava na rua, você está ali na casa, sim. Né? Eu acho que o legal é isso. Sim, realmente, você agora trouxe um ponto que eu estou aqui pensando, realmente. Muito interessante essa sua colocação, Lisane. A gente ia na academia e chegava, oi amiga, cheguei, não era isso? E era tão gostoso, ela fazia aquele café de última hora. E agora não, você tem que marcar, principalmente com a pandemia, né? Amiga, eu posso ir, tem mais alguém na casa, tem muita gente, né? Eu posso estar aqui, né? Então, realmente, muito boa essa colocação sua, viu, Lisane? Muito boa. Então, mas o que eu vejo assim... É a gente voltar às práticas das coisas simples. As coisas simples da vida. A prática das coisas simples. As coisas simples. São, a gente complica eu penso coisas, que... Né? A gente complica tudo. É igual o evangelho, Vera. O evangelho não é simples? O evangelho é simples. E quem que complica? O homem. Quem que complica? O homem complica. Que é tão simples, uma mensagem... Porque eu quero achar muita coisa. Verdade, é muito... Eu quero achar muito enfeite, eu não quero fazer... Não! Né? A religião hoje, né? Ela quer... Não! O evangelho ele é simples, é o amor, é você respeitar, é aquela coisa simples. Jesus era simples, é nós que queremos encher a carroça de coisa. Uma coisa assim que eu percebo, Vera, que falando dos homens, hoje os relacionamentos, né? Sim, os relacionamentos. Os relacionamentos entre casais. Sim, os relacionamentos. Hoje nós vivemos uma sociedade onde tudo é muito descartável. Onde as coisas parecem que ser muito simples. É muito simples a juntar. É muito simples desfazer, né? Sim. Então, eu percebo assim que a gente precisa trabalhar um pouco mais isso. Aqui eu não estou falando de coisas
pesadas, né? Não, tô falando daquelas coisas simples mesmo que a gente pode organizar no casamento, E às vezes são no coisas simples que relacionamento. complicam a vida. Justamente. Que complica a vida. Sim, e às vezes, não sei aqui quem já leu o livro As 5 Linguagens do Amor. Sim, Você já leu? até citei um estudo sobre as 5 linguagens do amor, eu sempre friso, né? Como um dos pontos também de se estar cultivando, de ter o autoconhecimento, é a linguagem do amor. É um dos passos para o autoconhecimento, é você saber qual a sua linguagem de amor. E você transmitir para o outro Sua? e o outro saber a sua. Porque muitos casais entram, às vezes, em discórdia por não conhecer esse ponto. Né? Por exemplo, às vezes a mulher gosta... Eu, por exemplo, minha linguagem de amor, já que você tocou no assunto, é o toque. Eu gosto do toque físico. Só esse negócio de falar, não, eu gosto que me abrace, eu gosto de aconchego, eu gosto de cafuné, sabe? Já tem outras pessoas que a linguagem do amor é receber presente, ou você fazer um serviço para ela, a pessoa se sente amada, reconhecida, valorizada quando você faz, né, uma atividade. Qual é a sua, Elisane? Qual é a sua linguagem do amor? Fala aí agora. A minha é serviço. Olha só, eu sou serviço. Eu sou espiritada. Eu gosto tanto de ajudar quanto de ser ajudado. Já o meu marido é tempo de qualidade e toque físico. Olha só. Totalmente diferente. E aí você vai ter que tirar um tempinho. E aí você... Sim, para ficar com ele vendo um filme, tendo um tempinho mais de qualidade para ele. Muito interessante. É muito interessante saber. Fala aí um pouquinho, Elisângela, sobre as 5 linguagens do amor. É o toque físico, a receber presente. Toque físico, tempo de qualidade. Dar e receber presente. Dar e receber. E serviço, né? Serviço. E eu percebo assim, o quanto que isso é gratificante. Como eu sei que o meu marido gosta de tempo de qualidade, o que eu faço? A palavra tá chegando, já está na hora de chegar. Tem umas que tem que receber de afirmação. A palavra de afirmação. Tem que receber elogio, senão não está nada bom, né? O marido tem que... Porque tem marido que não percebe, às vezes, a linguagem de amor da mulher é uma palavra de aprovação, e ele não repara que ela mudou a cor do cabelo. Olha aqui, homens, vocês estão aí, vão ouvindo. Não mudou, ela pintou o cabelo, ele nem percebe que ela mudou a cor do cabelo, que ela fez um corte, ele não percebe. O que ela fez, ela botou aquela roupa, aquele hobby lindo para dormir, e ele não percebe que é novo. Então ele não faz um elogio, né, que ela tá mais bonita e tal, e ela fica toda emburrada. E lá ela não percebe por que ela ficou tão mal-humorada. Olha, porque ele não conhecia a linguagem de amor da sua mulher, que ela gosta de receber um elogio. Ela se sente amada quando ela percebe que ele percebeu que ela está bonita, que ela está mais atraente. E as amigas também, né? Tem amiga, a gente geralmente fala, né, Elisane? Porque quando a gente vê uma amiga, a gente repara. Nossa, você pintou o cabelo? Você... olha, você tá diferente, né? As mulheres sempre observam, a gente vê de longe. É isso, vê de longe. Realmente. É isso aí, a gente vê. Então é muito importante. Para o autoconhecimento é muito importante, sim, saber a linguagem do amor. A gente pensa assim, que quem tem de ganhar e dar presente, a gente pensa que é um presentão, né? Isso. Que você tem que se preparar. Não, disso. Não. Às vezes, verdade. É você plantar uma florzinha e levar para ela. Sim. Já nossa, você lembrou de mim. Ai, meu Deus, né? É aquela coisa gostosa. Ou fazer um bolo. Ai, eu vim aqui fazer um bolo para você. Já pensou uma amiga chegar? Sim, com um bolinho, com esse como é que tá? Amiga, vem tomar um cafezinho com você, trouxe o bolinho. Nossa, esse é o melhor presente, assim, pelo menos para mim, né? Olha só, existem dentro de nós tesouros insondáveis que precisam ser sondados. Tesouros escondidos que precisam ser revelados. Tesouros que nós podemos enriquecer a vida de outras pessoas. Está onde? Dentro de nós.